Olá, um grande abraço para você que a partir de agora está sintonizado no programa Tempo Esportivo. Vamos juntos ao vivo nesta sexta-feira. Hoje é dia 10 de setembro de 2021. Programa que também vai ao ar em reprise no sábado, 11 de setembro de 2021. Vamos juntos? Parceria da TV Sete Lagoas, canal 8 da NET agora é claro, com o site setelagoas.com.br. Juntos, ao vivo, pelas redes sociais, pelas plataformas digitais e pelo canal 8 da TV a cabo, canal da Claro. Gente, mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas. Sem brilho, o Brasil venceu e continua líder disparado das eliminatórias. Mas quem realmente deu show na quinta-feira foi o Messi, que fez os 3 gols da Argentina na vitória sobre a Bolívia. Nós vamos destacar também os preparativos para uma rodada fundamental nesse final de semana. Já neste sábado tem o Cruzeiro aqui em Sete Lagoas contra a Ponte Preta, na Arena do Jacaré. Vanderlei Luxemburgo esboça novidades no time para esse confronto. E no domingo tem o América em Belo Horizonte, tem o Atlético em Fortaleza. Fortes emoções para a torcida mineira. Vamos falar também dos palpites da Loteca, né? Hoje é dia, está acumulado mais de R$500 mil. Você fique à vontade, viu? Para participar, para interagir. Aliás, hoje, pelas redes sociais do site Sete Lagoas, mais cedo, né? Numa parceria com a Rádio Eldorado, um programa espetacular sobre debate político. Conseguimos colocar dentro do mesmo estúdio, né? Pessoal com ideologias diferentes, a esquerda, a direita, e o Facebook, o Instagram do site setelagoas.com.br bombou, como normalmente acontece. O programa sendo transmitido também nas redes sociais do site Sete Lagoas e é um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez. Aqui, ao vivo, tem também o WhatsApp, para quem quiser interagir, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Lembrando, estamos sempre ao vivo, às 11 da manhã, e temos na TV Sete Lagoas, todos os dias, reprise às 7 horas da noite. Dito isso, eu preciso chamar aquele primeiro intervalo. Na volta, já teremos também a participação do convidado de todas as sextas-feiras, Geraldo Vieira, o Geraldinho, presidente da Copercelta, do Transporte Alternativo, sempre participa conosco. Daqui a pouquinho já estará ao vivo também. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paraupeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. Desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser o Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física.
A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e, para que a PAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a PAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família paiana. Nós estamos de volta, estamos ao vivo com o programa Tempo Esportivo. Esse programa está no ar, gente, desde 1992, mas eu não apresento esse programa desde 92, eu ainda era um menino, né? Começamos em 1998. Primeiro apresentador do Tempo Esportivo na antiga ETV, o saudoso Rosalvo Faria. E depois o mestre Fernando Alves, dentre outros, né? A gente lembra com saudade e respeito muito a memória desses grandes comunicadores. Mas vamos jogando a bola aqui, para a gente adentrar nas questões esportivas. Daqui a pouquinho o Geraldinho também já estará conosco. Eu acabo de receber, estou aqui, de frente para o computador, com as ofertas do Supermercado Santo Antônio. Ofertas de final de semana. É de tirar o fôlego, gente. Olha aqui. Temos cerveja Kaiser latão de R$ 2,76 por R$ 2,59. Cerveja Budweiser, aquela lata de 410 ml. Essa lata é ótima, econômica, né? R$ 3,99 por R$ 3,59. Cerveja Heineken Long Neck de R$ 5,99 por R$ 5,08. Olha que bacana. Para quem gosta de um churrasquinho, que ele fez linguiça suína, quilo, churrasco de 15,30 por 12,98. Guaraná Antártica, 3 litros de 6,98. Olha quanta coisa bacana. Lembrando que no Supermercado Santo Antônio, pode comprar e pagar em até 3 nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Muito bacana. Gente, vamos falar de eliminatórias sul-americanas. Vou abrir a tabela aqui. Aconteceu ontem a 10ª rodada. Lembrando que ainda tem rodada atrasada, né, do ano passado, que não aconteceu por causa da pandemia. Mas ontem nós tivemos os 5 jogos da 10ª rodada. Brasil e Argentina, que são os primeiros colocados, mais uma vez venceram. E ainda está pendente a situação daquele Brasil e Argentina do último domingo lá em São Paulo. A FIFA deverá emitir uma decisão entre hoje, amanhã, no máximo segunda-feira, se ela vai dar os pontos para alguém, se vai remarcar aquele jogo, como é que vai ficar a situação daquela partida. Mas os resultados da 10ª rodada, em Montevidéu, o Uruguai venceu o Equador 1-0, em Assunção, o Paraguai venceu a Venezuela 2-1, aliás, nesse jogo da Venezuela, Savarino, atacante do Atlético, saiu com lesão na virilha, vai ser reavaliado hoje, dificilmente terá condições para o jogo do Atlético domingo. Em Barranquilla, na Colômbia, a Colômbia venceu o Chile 3-1. Lá no Monumental de Núñez, com a volta da torcida na Argentina, né? Mais de 10 mil torcedores presentes e 3 golaços do Lionel Messi, a Argentina venceu a Bolívia 3-0. E na Arena Pernambuco, o Brasil venceu o Peru por 2-0, um gol do Everton Ribeiro, um gol do Neymar, e o Brasil segue com 100% de aproveitamento nas eliminatórias, tendo a pendência apenas do jogo lá com a Argentina, né, de domingo passado. Antes de acionar o Geraldinho, deixa-me passar aqui a classificação das eliminatórias sul-americanas. Brasil líder, 24 pontos, 100% de aproveitamento, é um novo recorde, hein? O Brasil nunca conseguiu tantas vitórias seguidas. Não tem feito exibições com muito brilho, mas os resultados estão vindo. Líder, melhor ataque e melhor defesa das eliminatórias. 24 pontos, Argentina 18, eles têm um jogo a menos, né? Uruguai 15 e Equador 13. Esse é o G4
das eliminatórias. Também com 13, porém em quinto lugar, na chamada repescagem, está a Colômbia. Depois nós temos as equipes que neste momento estariam fora da Copa do Mundo no Catar. O Paraguai em sexto, com 11, tá? Coladinho lá. O Peru com 8, o Chile com 7, a Bolívia meia dúzia e a Venezuela com apenas 4 pontos. Nós temos aqui já programação, jogos para outubro. Vão acontecer 3 rodadas em outubro de novo. Dia 7 de outubro, por exemplo, o Brasil já tem jogo lá na Venezuela, contra a Venezuela. No dia 12 tem jogo contra o Uruguai, esse jogo deve ser em Manaus, Amazonas. E qual vai ser o outro jogo que a FIFA vai puxar dentro do atraso? Deverão ser mais 3 rodadas das eliminatórias em outubro. Geraldo Vieira, Geraldinho, presidente da Copercel, está na área, hein, rapaz? Hoje ele já esteve com de manhã, como eu disse aqui na abertura, participando do programa Passando a Limpo, com a parceria do site Sete Lagoas, com a Rádio Eldorado. Um debate político violento, mas de alto nível, né? Ideologia, esquerda, direita, e o homem no meio, como sempre, né? Como sempre no meio das polêmicas. E agora ele já está de volta no programa Tempo Esportivo. Que sexta-feira, hein, Geraldinho? Realizando seu sonho, passar várias horas na minha companhia, hein, garoto? Um grande abraço. Rapaz, não fala não, viu? E mesmo antes de eu me apresentar, já deu para perceber que eu havia chegado, né? São uns detalhezinhos aqui que fazem a diferença. O som ambiente. Os bichos são animados, né, senhor? Eles estão ali. Sexta-feira, rapaz, é duro, viu? Mas hoje tá daquele jeito, não é só você não, viu? Tem o outro lá também, que eu saí de lá agora, né? Nosso querido Wagner Oliveira. Nossa! E eu tava preocupado, você não vai participar do programa não, pô? A hora que você me liberar aqui eu vou. Mas é sempre um prazer, né? Estar junto aí, debatendo, né? E foi bacana o programa hoje pela manhã, fugindo um pouco aí do contexto do futebol, envolvendo em outras causas aí, né? E como brasileiro, como cidadão, a gente tem que estar sempre antenado, sempre bem informado, né? Ou pelo menos procurar estar bem informado, né? Isso é importante. Para estar debatendo e emitindo opinião em cima desses temas, né? É lógico que respeitando as opiniões contrárias, né? Mas a gente, dentro daquilo que do nosso conhecimento, também tem os nossos pontos de vista, né? Não só no meio do futebol. Mas agora é futebol, é final de semana, né? Retomada aí do Campeonato Brasileiro, depois da parada aí para a data FIFA, né? Seleção brasileira jogando. Alguns clubes fizeram alguns jogos aí em virtude de terem jogos atrasados na tabela, mas agora é a retomada, né? Para sentir mesmo como essas equipes aproveitaram aí esse tempo, né? Para se preparar para esse retorno do Campeonato Brasileiro, né? E eu já disse aqui há alguns dias, né? Algumas semanas, que nunca antes o Campeonato Brasileiro tenha sido restrito, né, a tão poucas equipes aí buscando o título, que na minha opinião é Palmeiras, Atlético e Flamengo, né, não necessariamente nessa ordem, né. Então vamos ver como é que vai ser essa retomada aí. E amanhã a expectativa total, inclusive agora, né, nesse momento, né, nós estamos ao vivo, então o Cruzeiro encerrando aí os seus preparativos para o jogo de amanhã aqui na Arena do Jacaré. Inclusive treinando aqui, né, tá treinando aqui para fazer o reconhecimento do gramado da Arena do Jacaré. Daqui a pouco nós vamos falar da Série B. Ô, Geraldinho, eu estava falando de eliminatórias, vamos chamar os lances aí de Brasil 2, Peru 0, jogo ontem lá na Arena Pernambuco, lá em Recife, ainda sem a presença de público. Algumas seleções já jogaram com público, né? A Argentina, a Colômbia, que outro dia, inclusive, não puderam nem sediar a Copa América, né? Muito em função da pandemia, agora não tem público. E o Brasil sediou a Copa América, jogou sem público, mais uma vez. 2-0, Geraldinho. Dá para falar o que dessa seleção? Peruanos também fazendo uma campanha muito ruim, né? E o Brasil, que teve todos aqueles desfalques do futebol inglês, acabou vencendo mais uma vez. E o Peru, Álvaro, né, teve uma ascensão aí no que diz respeito ao futebol sul-americano, né? Inclusive participou da última Copa do Mundo, até de forma surpreendente, né? E foi finalista da penúltima Copa América. E mostrou-se assim, uma fragilidade muito grande em relação ao nosso querido cachorro, né?
coisa linda, viu? Pode ir que nós estamos te ouvindo. Respeitar o espaço de cada um, né? Mas assim, Albra, falando exclusivamente da seleção brasileira, as eliminatórias sul-americanas, né? Eu nunca vi assim uma fragilidade tão grande dos concorrentes. E o Brasil está vencendo, mas longe de convencer. Eu não vejo nenhuma inovação tática e me preocupa muito isso quando você está aí há pouco mais de um ano, né? Ou não, menos de um ano da Copa do Mundo. Então isso é preocupante, né? O trabalho do Tite não empolga, empolgou naquele início quando ele assumiu, depois do Dunga, e teve aquela ascensãozinha na eliminatória da última Copa, mas literalmente não consegue empolgar a seleção brasileira. Tomara que na Copa do Mundo seja diferente, né? Mas eu não estou assim muito otimista em relação ao Brasil aí de repente brigar para ser campeão. É lógico que temos jogadores capacitados, talentos individuais que proporcionam isso, mas quando se fala de evolução tática, de trabalho em equipe, eu não consigo enxergar nenhuma novidade, nenhuma inovação na seleção brasileira. É uma mesmice, né? Troca jogador, coloca jogador, e impressionante, né? Como que alguns jogadores não conseguem na seleção brasileira render aquilo que consegue render nos clubes. Então isso também é uma coisa a ser estudada. Não é questão da camisa pesar, de jogar na seleção é diferente do clube. Eu acho que passa muito pela questão tática, né? De você tentar explorar e extrair aquilo que o jogador tem de melhor. Então eu acho que o Tite está tendo dificuldade de fazer isso. Nós continuamos refém aí de um ou outro jogador, principalmente na nossa estrela maior, que é o Neymar, e quando ele não vai bem, a seleção não vai bem e fica por isso mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que é muito pouco para a seleção brasileira até o momento o que tem sido apresentado aí. A gente está vendo os lances aí da vitória do Brasil. Olha, aqui de Minas Gerais, nós tivemos 3 jogadores convocados. O Everson, como já era de se esperar, não jogou. O Guilherme Arana também não teve oportunidade. O Alexandre foi o titular nos 2 jogos. Seriam 3, né? Mas acabou não tendo o jogo contra a Argentina. E o Hulk ontem entrou aos 40 minutos. Com os acréscimos, jogou 10 minutos. E teve também pouquíssimo tempo para mostrar. É aquela história também, né? Quer dizer, o clube tem que ceder o atleta. Perde o atleta para o treinamento. Mas o torcedor, principalmente o torcedor do Atlético, ficou um pouco triste porque não viu os jogadores atuando, né? Aliás, essas eliminatórias, se não bastasse isso, o Savarino ontem saiu lá do jogo da Venezuela com problema na virilha. Sabendo que virilha é um negócio complicado. Vamos ver a extensão dessa lesão. Com certeza, para domingo não vai ter a mínima possibilidade, né? A menos que não tenha esse virilha. O virilha não tem jeito. E pode ficar até um tempo maior aí parado, né? E é uma pena, porque a partir da semana que vem o Atlético vai para uma sequência de decisões. Mas muita gente, viu, Geraldinho? Só para encerrar esse assunto da seleção, muita gente fala isso aí que você falou. Time sem muito brilho, um time... Parece que o Tite é excessivamente conservador, né? E isso tem incomodado as pessoas. E o que mais me revolta, Albert, é exatamente o que você falou, cara. Pega o cara que é hoje um dos melhores, ou se não o melhor jogador em atividade no país, né? O melhor jogador do futebol brasileiro hoje, o melhor jogador no Campeonato Brasileiro, que é o Hulk. Leva o cara para lá, para colocar faltando 5 minutos num jogo contra o Peru, um jogo que já estava decidido, a seleção brasileira praticamente classificada para a Copa do Mundo. Para que levou o cara? Ou então, assim, são coisas que não têm explicação. Aí você vai fazer de repente uma comparação. Olha, pô, se levou, se os jogadores que estavam atuando aí na Inglaterra não foram liberados, né? Aí convocou o brasileiro, aí lançou o Hulk, lançou o Paquetá, lançou o Gerson, lançou o Everton. Então a gente faz um exercício de memória aí e passa a entender que o Hulk foi lá só para encher linguiça, né? Porque a hora que esses jogadores forem liberados do futebol inglês, certamente eles vão ser convocados. Esses que entraram será a primeira opção do treinador. Mas só que é revoltante, cara. Leva o cara, coloca o cara para jogar, vamos sentir, vamos aproveitar o momento dele, né? É o cara que está arrebentando o futebol brasileiro, coloca o cara lá no intervalo, deixa o cara jogar.
Não, mas tem algumas situações de seguir uma cartilha que isso revolta o torcedor brasileiro, né? E eu já citei N exemplos aqui, né? O Gerson, por exemplo, enquanto jogador do Flamengo, não ia. Agora está lá na França, é convocado. O Ramires, né? O Ramires, ex-Cruzeiro. O Ramires fez temporadas espetaculares no Cruzeiro, nunca tinha tido uma única oportunidade na seleção brasileira. Bastou ele ser vendido, negociado com o Porto, né? Na semana seguinte ele estava na seleção. Então, assim, coisas que a gente não entende. Parece que faz de picardilha, parece que tem um conchavo com o empresário para valorizar o jogador, olha, leva o jogador da Europa e tal. Então, assim, isso faz com que o torcedor brasileiro não tenha mais esse amor, esse apelo popular pela seleção brasileira. E passa a ficar indiferente em relação aos resultados. Ganhou, tudo bem, perdeu, azar e vida que segue. E é lamentável, né? A gente ontem eu pude ver alguns momentos da Argentina, o Monumental de Núñez, né? O torcedor até emocionado de ver a sua seleção em campo. E o Brasil, por causa destas atitudes, né, de quem comanda o futebol brasileiro, o torcedor fica descrente, cada vez mais distante da seleção brasileira. É verdade. E pensando no Mundial do Catar, né, que vai ser em novembro do ano que vem, se jogar só o que está jogando aí, não vai dar, não. Vai ter que, né? Vai ter muita dificuldade, precisa... tá ganhando o jogo. Então, vamos... O problema é que não precisa esperar também mudanças radicais, não. O Tite, ele é extremamente conservador. Ô, Geraldinho, vamos mudar completamente de assunto, porque hoje teremos a sequência de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa rodada, a 23ª rodada, ela começou na segunda-feira, toda fracionada, cada dia temos alguns jogos. O Avaí, lá na segunda-feira, venceu o Vasco 3-1, foi inclusive o jogo com a demissão do técnico Lisca, que ontem anunciou o Fernando Diniz, que até outro dia estava no Santos. Então o Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. Tivemos em Pelotas, terça-feira, Brasil e Confiança 1-1. Em Campinas, o Guarani venceu 1-0. E em Curitiba, o líder foi o Brusque, 4-0. Esse jogo ainda teve 2 pênaltis perdidos pelo Léo Gamalho, que é um dos artilheiros da Série B, ao lado do Edu, do Brusque, os dois com 11 gols. Hoje, sexta-feira, 2 partidas. 7 da noite em Salvador, aí é briga contra o rebaixamento. O Vitória recebe o Remo. E às 9h30 em Goiânia, o Vila Nova, que também está lutando para escapar da degola, recebe o Náutico, que tenta se recuperar e se aproximar do G4. Agora vamos para os jogos de sábado, começando com o jogo aqui de Sete Lagoas, Cruzeiro e Ponte Preta, que vai ser naquele horário diferente, 11 horas da manhã. 4h30 em São Luís, Sampaio Correia e Operário. Também 4h30 no Rio de Janeiro, Botafogo e Londrina. E fechando a rodada, sábado, 9 da noite, aí é confronto dentro do G4, CRB e Goiás. Como está a Série B hoje? O G4 tem Curitiba com 45 pontos, mas ele já jogou na rodada. CRB 40 e Goiás 39, eles vão se enfrentar. E o Botafogo com 38, como eu disse, vai receber o Londrina. Só que coladinho no Botafogo estão Avaí e Guarani, com 37 pontos. Náutico 35, Sampaio Correia 34. Depois temos Vasco e Operário, 32 pontos, fechando os 10 primeiros colocados. Aí temos CSA 29, Remo e Brusque 27, o Cruzeiro aparece em 14º lugar com 26 pontos. Temos aqui ainda Ponte Preta, adversária do Cruzeiro neste sábado, 25. Vila Nova, 23. Também com 23, já dentro da zona do rebaixamento, Vitória. Depois Londrina, 21. E esses dois aqui, eu acho que eles não vão ter escapatória, não. Brasil de Pelotas com 16 e Confiança com apenas 14 pontos ganhos. Inclusive, eles jogaram, né, e empataram. Um jogou contra o outro e eles empataram, estão lá nas 2 últimas posições. Cruzeiro e Ponte Preta, Geraldinho. O Cruzeiro tentando manter a invencibilidade, com o Vanderlei Luxemburgo, o time não perdeu. Foram 3 vitórias e 6 empates. E a Ponte Preta não ganhou nenhum jogo fora de Campinas nesta Série B. Inclusive, ontem eu estava acompanhando uma entrevista do técnico Gilson Kleiner, ele falou exatamente isso.
olha, se nós não pontuarmos fora de Campinas, nós não vamos conseguir sair do lugar. Então, a Ponte aí com essa situação difícil, e o Cruzeiro buscando mais uma vitória, e se ele ganhar, ele pode ultrapassar na rodada o Remo e o Brusque. Pode pular 2 posições e tentar, né, se reaproximar lá do G4. O que é que nós podemos esperar, Geraldinho, desse Cruzeiro e Ponte Preta? Um jogo totalmente imprevisível, viu, Álvaro? Jogo complicado, tem um atenuante aí que vai ser o calor, né? Pelo menos é o que se espera, né? O sol de rachar, e isso aí vai ser um fato que é preocupante, né? E jogo contra a Ponte Preta geralmente são jogos imprevisíveis. Essa Ponte Preta, na minha opinião, algumas partidas que eu assisti não condiz, né, a classificação dela na tabela com, às vezes, o futebol jogado. Então, assim, é um jogo dificílimo para o Cruzeiro, tá? Mas a gente espera que o Cruzeiro faça valer, ou seja, vai ser uma situação de um time que ainda não venceu fora de casa contra um Cruzeiro que tem tido muitas dificuldades quando joga dentro de casa. Tanto é que o Cruzeiro pontuou mais nesse Campeonato Brasileiro jogando fora de seus domínios do que propriamente dentro dos seus domínios. Me parece que está 14-12, né? O Cruzeiro conseguiu 14 pontos jogando fora de casa e 12 pontos jogando em casa. Então, assim, isso retrata mais ou menos a classificação das duas equipes, né? O Cruzeiro empatando demais os jogos, e num campeonato de ponto corrido, onde a vitória vale 3 pontos, o empate é resultado complicado. Você vê, o Luxemburgo ainda não perdeu, mas quando você pega lá, venceu muito pouco. Então, essa tem sido a maior dificuldade do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? De ter uma sequência de vitórias. O Botafogo, que até outro dia, por exemplo, estava também na parte de baixo da tabela, nos últimos 30 pontos, se não me engano, conseguiu 25. Então, dá um salto gigantesco na tabela. Então, em relação à Série B em geral, eu tiro o Curitiba aí como um virtual classificado para a primeira divisão no ano que vem, e de lá, tirando o Curitiba, eu coloco muitos times aí no mesmo balaio, podendo classificar, podendo ficar fora. O maior exemplo disso foi o Náutico, né? Que durante as primeiras rodadas disparou, né? Ficou aí durante várias rodadas liderando, e hoje já está aí na 7ª ou 8ª colocação, se não me engano. O Brusque, pela mesma forma, né? Conseguiu 4 ou 5 vitórias seguidas lá no início da competição, depois estagnou, não consegue vencer mais. Então, o que o Cruzeiro precisa fazer é, aquela sequência que ele teve de 9 jogos sem vencer, tentar ter uma sequência parecida de vitórias, para ter um divisor de águas, né? O Luxemburgo fez uma projeção ontem de vencer 10 dos 16 jogos possíveis. É muito difícil disso acontecer, mas é algo possível, né? É possível, né? Não é difícil, mas é possível. E tomara que isso comece a partir de amanhã. Não dá para pensar num outro resultado, senão de vitória aqui na Arena do Jacaré, amanhã, às 11 horas da manhã, com tudo levando crer, né? Debaixo de um sol escaldante, um calor muito forte. Lembrando que o Vanderlei poderá fazer mudanças, né, Geraldo? Porque no segundo tempo contra o Goiás, o jogo lá do feriado de 7 de setembro, a gente viu um Cruzeiro sonolento no primeiro tempo, praticamente não finalizou. No segundo tempo, ele mexeu no posicionamento, tirou o Elton Nem da beirada do campo, trouxe para o meio, sacou o Rafael Sobis, entrou com o Claudinho ali aberto quase que como um ponta-direita, o Thiago lá no comando do ataque, inclusive fez o gol, e eu achei o Cruzeiro melhor no segundo tempo. Não sei, será que o Luxemburgo pode sacar o Rafael Sobis do time? Será que ele pode manter o Marcinho no banco, entrar com o Thiago, entrar com o Claudinho, o Elton Nem num posicionamento diferente? O Bruno José, que é o atacante, tomou aquela pancada no tornozelo, mas parece que vai jogar, né? O time, inclusive, treinou agora de manhã aqui em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. O que esperar desse time em termos de jogadores e posicionamento? Olha, em relação ao Rafael Sobis, para mim é fato, não tem a mínima condição dele ser mantido como titular na equipe, né? Não tem condições, infelizmente. Então, qual que é o esquema, a proposta de jogo do Vanderlei Luxemburgo? Diferentemente dos outros treinadores, de marcar pressão, saída de bola,
o Vanderlei tem baixado as linhas, né? E marca mais no campo defensivo, na intermediária do Cruzeiro ali, para tentar ganhar essa bola e sair em contra-ataque. Só que o Cruzeiro não tem tido essa transição rápida, né? Pelo menos com essa formação que ele entrou diante do Goiás. Então conseguiu controlar o jogo bem ali, não tomou pressão, mas quando tinha a posse de bola, não conseguia fazer essa transição rápida. Exatamente por causa dos jogadores que tem. O Rômulo não é de velocidade, o Adriano como primeiro volante, aí tem Rafael Sobis, aí tem um extremo lá, que era o Bruno José, perdeu o Bruno José. Aí colocou o Massinho, que também não é jogador de velocidade, assim como o Giovani. Então o Cruzeiro ganhava, às vezes, a bola, tinha tudo para encaixar um contra-ataque, não conseguia fazer por causa exatamente da falta de velocidade nessa transição. O que mudou no segundo tempo, quando ele centralizou o Ayrton Né, colocou o Claudinho pela direita, né, e colocou o Thiago com um jogador mais centralizado. Aí o time melhorou e passou a ter mais velocidade nessa transição. Então, o que a gente espera é mais ou menos isso. E ele já acenou para essa situação pós-jogo contra o Goiás. Então, eu estou acreditando que ele vai entrar, sim, com o Wellington Né trabalhando mais por dentro e com o Thiago de centroavante. Tem a volta do Marcelo Moreno, mas é lógico, o cara jogou ontem à noite na Argentina. Vai chegar até que... né? Então, tudo leva a crer que o Marcelo Moreno vai começar o jogo no banco de reservas e daí falta definir se essa questão do Bruno José, se ele vai ter condições de jogo, se entra o Bruno José, se permanece o Claudinho, se ele dá uma outra oportunidade para o Dudu. Mas fato é que, na minha opinião, tem que entrar com o Ayrton Né centralizado, né, trabalhando mais por dentro, com o Thiago jogando como centroavante. É isso aí. Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos. Lembrar, gente, tanto para a torcida quanto para a imprensa, só terá acesso na Arena do Jacaré quem apresentar o teste negativo do Covid. Por exemplo, Rádio Eldorado aqui, os meninos vão transmitir o jogo. Hoje à tarde, agora, terão que fazer o teste. Inclusive, parece que tem um laboratório credenciado lá na própria Arena do Jacaré. Tem vários laboratórios aqui na cidade também. A pessoa tem que chegar amanhã com o ingresso, né? Que comprou também online, porque não tem venda na bilheteria. A maioria até são sócios torcedores, mas tem que chegar com o ingresso e com o teste negativo. Máscara, vai ser permitido entrar lá com um vidrinho de álcool em gel, plástico, né? Não é nem vidro. Uma embalagem plástica de até 100 ml, todo esse processo para garantir lá, tentar garantir a segurança das pessoas, mais ou menos 5.000, 4.800, 5.000 ingressos, a gente não tem a informação exata, mas é mais ou menos essa média de público aí que está liberado, que é 30% do que está liberado, não é 30% da capacidade total da arena. Então parece que a capacidade atual está entre 17 e 18 mil, que foi liberado mais uma parte, e aí são 30% em cima desse montante aí. Parece que 5.400 torcedores, viu? 30% dos 18 mil. Faltava apenas um laudo, né, de uma visita técnica do Corpo de Bombeiros, né? Que antes estava liberado para 11, 12 mil, 13 mil, e conseguiu ontem passar para 18. Então seria mais ou menos 5.400 torcedores liberados para ir no estádio. Então parece uma liberação do Corpo de Bombeiro. Parece que só aquele lado esquerdo ali da imprensa, das cabines, é que está interditado. Parece que iam liberar atrás do gol também, não sei como é, que já ficou definido que aquelas rachaduras não são problemas estruturais. O Renato Paiva até esteve aqui outro dia e falou a respeito disso. Então, é mais ou menos aí, nessa casa aí de 5 mil e alguma coisa, mas repito, somente com o teste negativo. E os outros times estão uma fera, viu, Geraldinho? Você que gosta, os outros 19 times estão querendo vir para a porta aqui amanhã para não deixar o Cruzeiro pôr torcida no estádio, viu? E aí, patrão? Eu sei que você nem está antenado nesse assunto, mas o que você acha? Cara, acordo no futebol brasileiro, né? Não tem verdade que dure mais que 24 horas. Diz que tem esse acordo lá entre os clubes, mas todos eles, ao mesmo tempo também, estão pressionando para que o pool possa ser liberado para todos, né? Em todos os estados do Brasil. E o que a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível. Agora, é uma questão de você fazer uma análise mais ampla em relação à situação do Estado, ao porquê
se um pode estar liberado, ele tem que ser punido, ele não pode fazer uso do público, do torcedor, porque o outro lá não pode. O que vem, o que tem a discussão é, de repente, esse acordo, né, de cavalheiros. Porque você já imaginou, igual, por exemplo, são competições diferentes, mas o Atlético jogou contra o Boca, né? Foi contra o Boca, não, contra o River, contra o Cida, né? E lá na Argentina não podia, mas era uma questão sanitária. Então o Atlético teria que ser punido também, porque a Argentina não teve o público lá. Não tinha acordo. Então é lógico que tem esse acordo de bastidores aí entre os clubes, mas há uma pressão também muito grande para que o público possa ser liberado e que os jogos possam ter público, até mesmo para socorrer financeiramente os clubes. Então, assim, é uma briga de bastidores, e a gente acompanhar e legislar ou opinar, buscando ética, buscando moral em cima disso. Quando se trata de futebol, meu amigo, é muito complicado, né? É muito complicado mesmo, porque, na realidade, cobra comendo cobra aí, e cada um querendo se safar e tirar proveito da situação. E dificilmente eles vão pensar no coletivo. Eles querem pensar em causa própria, e o Cruzeiro, usando desse artifício aí de estar liberado diante de uma liminar dentro da legalidade, ele está fazendo a coisa dentro da legalidade. Agora, tem a questão moral, né? E aí cada um tira as suas conclusões. É legal? É moral? Talvez não. Lembrando que os clubes vão tentar caçar essa liminar, mas para o jogo deste sábado, não mesmo que cair a liminar, esse jogo terá público, porque já foram vendidos os ingressos. Aí tem o estatuto do torcedor. Então, para esse Cruzeiro e Ponte Preta tem torcida. Para o Cruzeiro e Operário, quinta-feira que vem, aí eu não sei. Aí tem que ver o que vai acontecer aí nos bastidores. Mas esse aí, quem já comprou, está tranquilo que vai. Isso, mas diante desse cenário, né, a gente vendo aí que muita coisa mudou no que diz respeito ao controle da pandemia, né? Lógico que a gente tem que seguir aí as regras sanitárias, né? Mas diante dessa situação, não seria mais interessante, né, para os clubes, de repente, ao invés de impedir, de tentar liberar também? Olha, então vamos liberar para todo mundo aqui, dentro da coerência, dentro seguindo as regras, né, da questão sanitária aí, liberar público para todo mundo, pronto. Não, mas assim, não cabe a nós julgarmos aqui. Uma coisa é legal, outra coisa é você analisar a parte moral da história. Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos. E a última coisa aqui, gente, já estamos com o bloco estourado, ainda nesse tema torcida, porque ontem a Prefeitura de Belo Horizonte liberou a volta do público, né? O Atlético pensa em colocar o público contra o Palmeiras, lá na Libertadores, e tem uma novidade, que isso também, Geraldo, a gente teria que ter até um tempo maior para discutir, mas que fica aí a dúvida. Para tentar evitar aquelas cenas que nós vimos nos jogos lá no Mineirão, principalmente o Atlético e River Plate, aquela multidão lá do lado de fora, a Prefeitura de Belo Horizonte entrou em acordo com a administração do Mineirão e vai vender cerveja dentro do estado, vai voltar a vender bebida alcoólica, com o intuito de que o povo entre para beber lá dentro e não beba na rua. Parece que a ideia é essa. Parece que vão praticar preços mais acessíveis. Eu li uma matéria sobre isso de ontem para hoje. Eu só não sei se vai funcionar, porque eu acho que o povo vai beber lá fora e lá dentro. Ou você acha que ninguém vai ficar lá fora e vai entrar talvez mais cedo para beber? E a hora que beber também, que é o cara que bebe, Geraldinho, você que faz parte dessa turma aí, você sabe, o cara quando ele bebe, ele começa a chamar Jesus de Genésio, ele esquece de protocolo, o time faz um gol, ele pula em cima do outro lá, é difícil demais. Você vai ver amanhã na Arena de Jacaré. Se o Cruzeiro meter um gol lá, não tem jeito de segurar. E mesma coisa Mineirão, mesma coisa nos outros estádios. É um protocolo para futebol muito difícil de ser seguido. Na minha opinião, não tem a mínima condição de seguir, ó. Certo? Vai vender cerveja, deu um intervalo ali, ou um determinado decorrer do jogo ali. Onde vai vender a cerveja? Nos bares, né? São quantos bares lá dentro? Vai entupir. De repente, nós vamos ter lá 17, 20 mil pessoas em 3 bares.
dessas 17, 20 mil aí, vão tirar aí 20%, 30%, querem tomar cerveja no intervalo. Não é só cerveja, é água, é refrigerante. Então, vão deslocar para os bares mesmo. Então, dentro do estádio de futebol, na minha modesta opinião, é humanamente impossível você manter essa questão de isolamento social, distanciamento, né? Distanciamento, uso de máscara. Pô, amanhã, sol de escaldante na nuca, calor de 35, 40 graus, temperatura ambiente. Você vai assistir um jogo 90 minutos com a máscara na cara? É humanamente impossível. Então, assim, na minha opinião, o que tem que ser feito é o controle. Olha, está testado, está todo mundo aqui dentro testado, negativo, ninguém está com a Covid aqui dentro. Então, está liberado. Porque se não tem ninguém contaminado, né, não há risco de contaminação. Agora, manter distanciamento dentro de estádio de futebol, isso aí é impossível de se fazer. Gente, vamos chamar um intervalo rapidinho, nós estamos com esse bloco estourado, e na volta a gente fala rapidinho do Galo e temos a loteca. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. O Cicobi Cred7 oferece mais um benefício para seus associados em parceria com a Unimed de 7 Lagoas. Agora você pode contratar planos de saúde com vantagens e descontos especiais de até 50% na mensalidade e a partir de R$ 104 mensais. Poderá ter acesso a esses benefícios todos os associados do Cicobi Cred7, incluindo as agências de 7 Lagoas e da região, sendo associado pessoa física ou jurídica. Informações 2106-1919 e 2106-1935 ou no escritório de vendas da Unimed 7 Lagoas, Rua Coronel Randolfo Simões, 281 Boa Vista. Faça uma simulação online dos planos no site www.valem.com.br. Cicobi Cred7, sempre pensando no melhor para seus associados. Aprender se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo. WizKids, Bobby, Joey, Clara, aqui o Sueli. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo. WizKids. WizKids só podia ser Wizard. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7.000 cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28.000 sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. Só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você, vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora?
Muito bem, estamos de volta para a reta final do programa Tempo Esportivo dessa sexta-feira. Deixa-me falar aqui do Sacolão Center, gente. Beleza, a Sandra mandou para a gente aqui tanta oferta, mas hoje eu quero dizer para você o seguinte: sexta, sábado e domingo, ofertas especiais, produtos que acabaram de chegar da Ceasa. Olha aqui, frutas, verduras e legumes. Você pode pagar no cartão de crédito, pode solicitar a entrega em qualquer região de Sete Lagoas. Tem vários produtos no Sacolão Center a R$ 1,98 o quilo e a R$ 2,98 o quilo. São dezenas e dezenas de produtos. Se você quiser ir pessoalmente, pode ir à Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã, em Sete Lagoas, em frente ao Hospital Municipal. Lá, inclusive, tem estacionamento grátis para clientes. Viva com mais saúde, minha gente. Adquira os produtos do nosso querido Sacolão Center. Geraldo Pinheiro, eu estou abrindo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, que vai começar a 20ª rodada. Tem muito jogo atrasado, o Flamengo está com 3 jogos a menos, o América tem um jogo a menos contra o São Paulo, o Atlético não fez o jogo contra o Grêmio, tem outras equipes com pendência, está uma dificuldade até para entender essa tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Tem times com 18 jogos, 17 e 16. Então, a CBF, evidentemente, vai ter que organizar isso aí e vai ter que achar datas, né, disponíveis. Lembrando que em outubro teremos mais 3 datas FIFA. Olha a situação. Neste sábado, 4 horas, América e Atlético Paranaense no Independência. 5 horas, Juventude e Cuiabá em Caxias do Sul. 7 da noite, Bragantino e Chapecoense em Bragança Paulista. 9 horas na Vila Belmiro, Santos e Bahia, estreia do técnico, deve ser a estreia, né, do Fábio Carille, ele que acertou o contrato, entra no lugar do Fernando Diniz, que agora vai dirigir o Vasco na Série B. Domingo, 11 horas, Grêmio e Ceará em Porto Alegre. 4 horas, nossa senhora, Palmeiras e Flamengo em São Paulo. Fortaleza e Atlético no Castelão. 6h15 em Goiânia, Atlético Goianiense e Corinthians. 8h30, Fluminense e São Paulo no Maracanã. Segunda-feira, 8 da noite, em Recife, Esporte e Internacional. O Galo aguardando a chegada dos atletas das seleções e a viagem para Fortaleza, que seria hoje, ficou para amanhã. O que dizer deste Fortaleza e Atlético no Castelão? Jogo de times dentro do G4, hein, Geraldinho? Rapaz, e foi o Fortaleza o grande algoz do Atlético no primeiro turno, né? Logo na estreia, né? Ganhou aquele jogo lá, 2 gols do Pikachu. E o Fortaleza faz uma campanha surpreendente, né? Tá aí desde as primeiras rodadas, sempre no bloco da frente aí. Só que às vezes perde alguns pontos, assim, que seriam computados, né? Como possíveis pontos fáceis, né? Perdeu um clássico para o Ceará, onde estava ganhando o jogo com tranquilidade por 1-0 e tomou a virada, 3-1. Agora foi goleado pelo Bahia. Mas contra essas equipes de maior envergadura, o Fortaleza tem saído muito bem, né? Então, assim, é um jogo complicado para o Atlético, mas o Atlético, por aquilo que busca no campeonato, né? Ele tem tudo para chegar lá e manter essa campanha, né? E dar continuidade aí a essa liderança, né? Quando você fala que a tabela está muito complicada de classificação, a única coisa que está clara aí é essa situação da liderança do Atlético, o Flamengo buscando aí encostar também com jogos atrasados, e não só o jogo do Atlético contra o Fortaleza já tem aí um diferencial nessa tabela, né? E os postulantes ao título, confronto direto novamente, Flamengo e Palmeiras no domingo. Então, assim, é uma rodada, é um jogo onde, na minha opinião, o Atlético vai enfrentar um bom time, mas tem que impor sua melhor condição técnica e tentar trazer a vitória. Agora, eu estou aqui, Geraldinho, pensando com meus botões. Eu já te fiz essa pergunta, rapaz. Vou te fazer ela de novo antes de passar para a loteca aqui. O Atlético, ele está em 3 frentes. Pode ganhar tudo, pode perder tudo, pode, quem sabe, conquistar um título. Não sei o que vai acontecer. Mas
O Flamengo também está nas 3 competições. Toda vez que eu falo isso, principalmente com os atleticanos, eles falam assim comigo: deixa de ser medroso. O Atlético ganhou do Flamengo 3 vezes do ano passado para cá. Mas o Flamengo do Renato Gaúcho é um Flamengo melhor do que o Flamengo do Rogério Ceni. Os números estão aí. São números impressionantes. Pergunta que não quer calar. Atlético e Palmeiras, que vão inclusive se enfrentar na Libertadores. No caso da Copa do Brasil não tem o Palmeiras, mas no caso da Libertadores tem. E no Brasileiro tem todos também. Atlético e Palmeiras tem alguma chance contra o Flamengo? Ou é aquela história de jogar como franco atirador, hein, Geraldinho? O que você avalia disso? Tá, antes de te responder essa pergunta, tem um time no futebol brasileiro que está envolvido em 4 competições, rapaz. É mole? 4 competições. Nosso Atlético Paranaense. Ele está envolvido ainda no Campeonato Paranaense. Ah, não acabou, é verdade. Ele está na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Então, assim, impressionante, né? Inclusive, perdeu o treinador, acho que foi demitido o treinador lá, o português estava lá. Pediu demissão. Então, assim, quando você fala dessas 3 competições, menos mal que esse ano ainda está tendo um intervalo de tempo aí de uma competição para outra. Né? Não está muito encavalada essa situação. Álvaro, cara, quando você analisa o time do Flamengo, meio campo para frente, um time realmente muito bom. Mas quando você pega, por exemplo, vamos aí, tem chance contra o Flamengo, o Internacional foi lá e fez 4 no Flamengo, dentro do Maracanã. Então, o futebol te proporciona coisas desse nível, né? Então, assim, fato é que, na minha opinião, o Atlético dos 3 tem um time mais equilibrado, que diz respeito à distribuição tática dentro de campo, né? Os seus compartimentos, defesa, meio campo e ataque. O Flamengo tem um sistema ofensivo melhor, ou pelo menos mais eficiente do que Palmeiras e Atlético, mas tem um sistema defensivo mais frágil do que o Atlético. E o Palmeiras é um time que, às vezes, também é imprevisível, né? Consegue fazer jogos espetaculares, como fez aquele jogo contra o São Paulo pela Libertadores, mas consegue fazer jogos ruins, como fez contra o Fortaleza. Então, é um time que não tem assim, uma sequência de jogos em alto nível, né? Tem oscilado. Então, o Atlético é o time, na minha opinião, mais equilibrado, que tem uma postura tática e o seu treinador não abre mão dela, e tem feito uma campanha muito segura. Então, quando você me pergunta se tem chance contra o Flamengo, logicamente que tem. Tem muita chance, diga-se de passagem. Futebol, às vezes, se resume ali em 90 minutos, de repente uma fatalidade, uma falha individual de um ou outro jogador, pode custar aí uma vitória, e no caso de uma competição eliminatória como Copa do Brasil e Libertadores, a classificação até mesmo o título. Mas chance tem amplamente, lógico, e muita chance, principalmente pelo Flamengo, pelo fato do Atlético ter um poder ofensivo grande, agora também com o Hulk, com o Diego Costa, com o Savarino, com o Vargas, e a defesa do Flamengo ainda é o calcanhar de Aquiles do Renato Gaúcho. E o Palmeiras, dentro dessas 3 equipes, eu coloco ele um pouquinho abaixo de Atlético e de Flamengo. Embora, né, Geraldo, o Flamengo o Palmeiras talvez não tenha assim individualmente tantos jogadores, apesar que eu gosto muito do Rony, muito, e acho que o Dudu, se voltar a jogar o que ele pode, também é um grande jogador. Mas o Palmeiras talvez seja o time que esteja jogando junto há mais tempo, né? A maioria dos jogadores. Então, coletivamente, talvez, né? Aliás, Palmeiras e Flamengo estão bem à frente do Atlético. O Atlético está estreando jogador até hoje, né? Então, eu acho assim, entre os 3, só para ilustrar um pouquinho o Palmeiras, é o time que consegue mudar muito radical de um jogo para outro a forma de jogar, pelo elenco que tem. Então, o treinador lá, o Abel, né? Ele consegue, às vezes, fazer isso, surpreender o adversário, né? E mudar a postura da equipe, exatamente por ter um elenco diversificado, de atletas com características diferentes. Já o Cuca já é mais conservador, né? Mantém sempre essa maneira do time atuar. E o Renato Gaúcho é aquele cara que valoriza muito o futebol ofensivo, mas que tem essas dificuldades defensivas.
Nós vamos fechar o programa falando da loteca, mas antes eu quero falar da Faculdade Avanço, porque ele tá ligado aí, já mandou até um alô aqui. Carno Guedes está falando que bota a publicidade da Faculdade Avanço atrás dos ônibus, todos os ônibus lá da Copercel. Vou te contar também. O Rio socorre pro mar, é impressionante. A Faculdade Avanço, gente, tem parceria com o Uninter, o Centro Universitário Uninter, está lá em Curitiba, com mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação. E aqui em Sete Lagoas, a Faculdade Avanço está com a sede nova, que aliás ficou muito bonito o local, na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, ali pertinho da rodoviária, no centro de Sete Lagoas. Ficou maravilhoso aquilo ali. E olha, flexibilidade de horário, valores, tem uma série de vantagens. Você vai ver os números aí pintando no seu vídeo, para você fazer contato. Lembrando que a Uninter é nota máxima no MEC. Olha que bacana, ó. Um abraço para todos lá da Faculdade Avanço. Concurso 954 da loteca. Obviamente, gente, o Cruzeiro não está nesse teste, porque o jogo dele com a Ponte Preta vai ser às 11 da manhã. E aí a loteca só aceita jogos à tarde e também no domingo, né? Você tem até o meio-dia de sábado para fazer as apostas. Está acumulado, semana passada ninguém acertou os 14 jogos, um pouco mais de R$500 mil. O Geraldinho está mamão com açúcar, muitos jogos do futebol europeu também. Fique à vontade, vou começar aqui tranquilamente. Jogo 1, Palmeiras e Flamengo. Tá tranquilo aqui para você. Palmeiras e Flamengo, cara. Esse jogo aí não vai ter vencedor não, tá? Coluna do meio, seco. É bom. 2-2. Se não tiver vencedor, é bom. Agora você vai dar o placar também? Olha aí, hein? Não é só... Olha aí, o homem agora está salvando. Vai dar o placar do jogo também. Jogo 2. Campeonato italiano, Atalanta e Fiorentina. Ai, gente, eu lembro da Fiorentina do nosso centroavante argentino lá. Fugiu. Atalanta e Fiorentina. Atalanta, vou basear na campanha que a Atalanta fez o ano passado, né, na temporada passada. Jogo 3, domingo, 4 horas, Estádio Independência, América e Atlético Paranaense. Eu vou apostar no Coelhão, né? E diga-se de passagem, essas contratações do América aí fazem com que o América mude um pouquinho de patamar aí. Pode não dar certo, né? Mas são contratações aí que me surpreendeu positivamente. Coluna 1, América. Jogo 4, Campeonato Francês, o Mônaco joga em casa contra o Olympique de Marseille, que é o time do Carequinha Sampaoli. Tá. E do Gesso, né? E do Gesso, exatamente. Tá, rapaz. O Lyon teve uma temporada muito boa aí, Mônaco. Mas... É Mônaco? Mônaco e Olympique. Mônaco, que era o time do Gemerson, né? Isso, exatamente. Eu vou no Sampaoli, coluna 2. Jogo 5, vamos para a Série B. De Mônaco, do Principado de Mônaco, para as ruas de São Luís do Maranhão, que aliás fez aniversário essa semana. São Luís, 470 anos. Sampaio Correia e Operário. Série B. Rapaz, esse Operário trabalha muito, merece ganhar o joguinho. Vai lá, Sampaio Correia, coluna 1. Não, eu ia falar, merece ganhar, que quinta-feira ele joga aqui em Sete Lagoas. Cuidado com as palavras. Pois é, que ganhe antes, né? Jogo 6, Campeonato Português Clássico, Sporting e Porto. Jogo 6. Sporting e Porto. Coluna 2, Porto. E olha que o Sport é o atual campeão, hein? Olha só. Jogo 7. Aí é briga lá na Série A para quem se distancia da zona do rebaixamento. Juventude e Cuiabá. O pessoal começou a somar ponto aí, hein? É um jogo totalmente imprevisível, né? O Cuiabá vem numa campanha aí de recuperação, o Juventude também saindo bem, né? Teve tudo para vencer o Corinthians em pleno Arena Corinthians, né? Cedeu o empate ali. É um jogo com cara de coluna do meio, não tem como. Jogo 8. Briga no G4 da Série B. CRB e Goiás. Vai torcer para quem, Jean? Deixa eu olhar a tabela aqui, peraí. Não, a diferença é de um ponto só. De um ponto. 39 a 38. Só a coluna do meio pega bem demais aí para em todos os sentidos. Viu? O teste do Geraldinho só tem coluna do meio. Jogo 9, Santos e Bahia. Deve ser a estreia do Carille, né? Imagino eu. Contra o Bahia. E esse Bahia de treinador argentino, né? E inclusive fez bons jogos. Jogou
contra o Fluminense, a estreia dele, né? Perdeu nos detalhes e ganhou de 4 no Fortaleza, rapaz. E o Santos tentando aí juntar os cacos, né? Estreia do Diniz, um treinador muito conservador. Não, do Carille. Diniz foi pro VAR. Estreia do Carille. Né? O Diniz foi pro VAR. O retorno do Marinho, né? Provavelmente o retorno do Marinho. Eu vou apostar aí na força do Santos jogando em casa, mas é um jogo imprevisível. Pode dar um 1-0zinho aí, Santos. Jogo 10, Grêmio e Ceará. Esse jogo é domingo às 11 da manhã, lá em Porto Alegre. O Ceará de treinador novo, né? Nosso querido... Guto Ferreira. Isso. E esse Grêmio, rapaz, cai ou não cai, hein, senhor? Coluna, o jogo é no Ceará? Porto Alegre. Porto Alegre. Coluna 1, Grêmio. Jogo 11, clássico lá na Itália, Milan e Lazio. Olha aí, rapaz, que jogo, hein? 2 campanhas muito boas. Coluna 1, Milan. Jogo 12, Fortaleza e Atlético. Castelão, domingo, 4 horas. Rapaz, esses jogos, assim, o mando costuma mandar muito, sabe? Pesar muito na balança. Tem torcida, não? Coluna 2, Galo. Oh, meu Deus do céu, vai ser fingido. Jogo 11. Por quê? Porque é um jogo que o Fortaleza ele não sabe jogar diferente lá, a não ser atacando, né? E o Atlético é muito, muito perigoso quando ele... É um jogo que o Atlético gosta, né? De ser atacado e sair nos contra-ataques rápido, né? Não tendo o Savarino, provavelmente vai entrar o Quino, né? Então eu acho que o Atlético vence. Jogo 13, Atlético Goianiense e Corinthians. Jogo é lá em Goiânia, domingo à noite. Coluna 2, Corinthians. E o 14, no Maracanã, também domingo, Fluminense e São Paulo. Nossa senhora, que jogo isso, fechando a rodada, hein? Empate, coluna do meio. Muito bem. Geraldinho, vambora, meu filho. Vambora que já estourou tudo aqui. Obrigado pela presença. Bom futebol e segunda-feira o Tempo Esportivo volta com toda a repercussão da rodada. Obrigado, um abraço, viu? Prazer mais uma vez participar do programa. Um abraço para todo o pessoal de casa. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos aí. Gente, estamos fechando então mais um Tempo Esportivo. Hein? Muito obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.